O medo. Eu tenho uma dúvida. Por que tudo vem do medo? O medo, sim, pode ser algo bom para nos obrigar a tomar escolhas decisivas que nos trarão sucesso, ao mesmo tempo que ele pode ser a definição de sentimentos ou a causa de algum deles. No caso de definição, temos os ciúmes, por exemplo. O medo de um indivíduo dar mais atenção ao outro do que a você, consequentemente te trocar, entre outros sentimentos. Já em situação de causar alguns estados emocionais, como a ansiedade, quando nos é dada uma notícia preocupante, como um parente muito doente, por exemplo, sentimos o medo nessa hora, o medo de que este parente corra risco de vida. Então ficamos ansiosos para saber mais sobre o indivíduo. O medo de que ele morra é o causador da ansiedade, que é a apreensão agonizante e excessiva do futuro. Bom, agora, enfrentar os medos, alguns medos, é algo que me deixa dúvida se vale a pena ou não. Claro, enfrentar medos é muito importante. Os que devem ser enfrentados são aqueles que nos impedem de progredir como uma pessoa melhor ou atingir o sucesso. E assim vemos que até o sucesso, as coisas boas que fazemos, vêm do medo. Vem da nossa atitude de enfrentar o medo. No caso, se este medo da situação não existisse em nossa vida, talvez não teríamos novos amigos, relacionamentos, um bom emprego ou uma família, por exemplo, já que foi por culpa dele que tomamos a atitude certa e decidimos nos mexer e sair desta situação de medo. Mais um exemplo, desta vez de uma vida escolar. Num caso de trabalho em grupo, muita gente com medo de ficar sem nota é obrigado a ter coragem de socializar para poder entrar em algum grupo, ganhando assim só nota e provavelmente novos amigos. Ou seja, a nota e as amizades surgiram do medo de socializar, que precede o medo da falta de nota, claro. Mas percebem? Espero conseguir explicar bem minha ideia, pois sou muito ruim nisso, eu peço perdão. Enfim, os medos que não devem ser enfrentados são simples. São aqueles que vão te deixar vivo. Porém, aí que vem a dúvida. Numa situação hipotética de um sequestro, enfrentar o medo de reagir contra o sequestrador pode acabar com a sua vida, caso você falhe combater o criminoso. Então, o que fazer? Eu sinceramente não sei, pois nunca passei por isso e espero nunca passar. E não conheço ninguém que tenha passado. Neste caso, aceitar o medo e esperar uma ajuda externa é o melhor a se fazer. Talvez o medo da ajuda não chegar te mate antes. Mas enfim, para conclusão da minha ideia de que tudo vem do medo, a principal coisa que mais me faz pensar nisso é a morte e sua suposta desgraça. O medo da morte. Um exemplo. Na hora de nossa morte, talvez não tenhamos o medo da morte em si, do evento que nos livrará do mundo, mas sim do que vem depois, ou até mesmo de como será nossos últimos suspiros. Claro, isso precede o momento da morte, mas o real medo que temos da morte é de como vamos morrer. A morte se torna uma coisa ruim, pois temos medo de, quando ela chegar, nós estarmos sozinhos, sem quem amamos por perto, medo de não ter aproveitado a vida, medo de não sentir dor, medo de não ter se arrependido de algum erro, talvez não ter feito as pazes com alguém. Eu acredito que até mesmo o pior medo, a coisa que realmente torna a morte uma desgraça, talvez seja a saudade. A saudade que sentimos por alguém. A saudade de não ter aproveitado a vida. O medo de sentir saudade de alguém que nós amamos na hora de nossa morte. Eu acredito que faz a morte se tornar uma desgraça, uma coisa aterrorizante, por conta do excessivo medo de não ter feito a vida valer a pena. Então a morte se torna o pior pesadelo de alguém, quando na verdade ela é uma benção.
Bom, e se você chegou até aqui no final, eu agradeço de coração. Muito obrigado. E se puder dar aquela força, se inscreve aí, que é o meu primeiro vídeo nesse formato. Uma coisa que eu amo, que é a filosofia. Então, por favor, de coração, se inscreve aí. E muito obrigado. Enfim, eu vou ficando por aqui. E, bom, não sei me despedir. Tchau.